Salve, salve, rapaziada, ligado aí no Gol Olímpico Podcast, começando a nossa segunda edição no YouTube, nosso canal no YouTube Gol Olímpico. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado da equipe do Gol Olímpico com Murilo Galati, com Vitor Minatel e com Gabriel Galati na coordenação das mídias e redes sociais. Aliás, por falar sempre nas redes sociais, destacar a crescente do número de seguidores, a audiência, né, do Gol Olímpico, tanto no Instagram, no TikTok, no Deezer, no Spotify, enfim, agora também no YouTube e no Twitter também, o Gol Olímpico também no Twitter. Não é isso, meu caro Murilo Galati? Tá tudo bem? Olá. Tudo bem, Marcelo? Mais um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, mais uma gravação nessa crescente, né? Que nós temos aqui no nosso canal. E boas-vindas ao Vitor Minatel. Boa noite. Boa noite, olá a todos, Marcelo, Murilo, Gabriel. Dessa vez temos um convidado muito especial, né? Nós temos aí o Jean, trabalhou em vários clubes já, tem muita experiência, muita resenha, mais uma fera da bola aí que convidamos para falar um pouquinho sobre futebol, que é o que mais gostamos, e aprender também um pouco em cima do futebol. Um abraço, Jean, como você está? Tudo tranquilo? Fala, Vitor, fala, Marcelo, Murilo, e a todos aí que estão acompanhando o Gol Olímpico Podcast. É um prazer estar com vocês, bem, graças a Deus, né? E muito feliz de poder discutir e compartilhar futebol junto com vocês. Jean, agradecendo desde já a tua participação aqui no podcast, nessa edição do YouTube. Aliás, eu queria que tu comentasse um pouco da tua trajetória no mundo da bola, porque o que chama atenção é a tua idade, 27 anos, e o currículo aqui acadêmico, a experiência de trabalho, bem interessante, Jean. Bom, Marcelo, meu pai é treinador de futebol, né? A princípio, acho que como todos, tentei ser jogador, ser atleta de futebol, né? Devido aquelas velhas desculpas, né? Me lesionei e não fui para frente. Mas acabei não tendo sucesso e comecei a estudar cedo. A partir dos 18 anos já entrei na faculdade, me formei, né? Antes mesmo da minha formação, eu tive uma amizade, um treinador que trabalhou comigo num clube que eu joguei, que era o Brasília Futebol Clube, ele foi meu treinador. Aí acabei pedindo estágio para ele me abriu as portas no Mojimirim Esporte Clube. E logo após isso, já fui efetivado como preparador físico da categoria sub-20, né? Esse mesmo treinador mais para frente, ele estaria como captador na Ponte Preta e eu estaria como treinador no Brasília Futebol Clube. E ele me indicou novamente para a Ponte Preta e acabei ficando 3 anos na Ponte Preta, né? Fui campeão paulista lá como preparador físico auxiliar técnico. E depois me tornei treinador nas categorias sub-14, sub-15, e logo após encerrar minha passagem por ali, eu fui para o Ituano. Chegando no Ituano, veio essa pandemia, né? Fiquei apenas 2, 3 meses, ficamos no aguardo aí do encerramento dessa pandemia, só que ela tomou proporções enormes, né? E acabou que eu finalizei, né, o meu contrato lá. E logo após isso eu tive uma pequena passagem na Sociedade Esportiva Itapirense, né, na 4ª divisão de São Paulo, conhecida como Bezinha aí, né? O Galati, nosso convidado, Giancarlo Leite, de apenas 27 anos, e a trajetória dele no mundo do futebol, no mundo da bola. O Jean, sem dúvida, tem muita experiência, né, apesar da pouca idade. Só dos clubes que ele falou, né, Marcelão e Vitor, que ele passou Ponte Preta, Mojimirim e Ituano, né, são referências no futebol paulista. O Ituano já foi campeão paulista, né, dos profissionais, a Ponte Preta, time de primeira divisão do brasileiro, o Mojimirim também com toda a sua história de revelação. Então, sem dúvida alguma, são grandes equipes, né, uma experiência muito bem vivida pelo Jean. E o Jean eu conheci recentemente, né, numa troca de mensagens, uma amizade no início, mas já de muita importância. E, Jean, queria ver com você, sempre na base, né, como preparador físico, como treinador, como auxiliar, passou, vamos dizer assim, por todas as funções possíveis ali. Como é que funciona a montagem do elenco,
para uma categoria de base em time, vamos dizer assim, grande, né, em time de camisa. Sabemos que tem empresários envolvidos, que tem a diretoria, o treinador às vezes também tem já os seus jogadores de confiança, que trabalhou em outras equipes. Como é que funciona essa questão mais voltada para a parte do, vamos dizer assim, dos empresários, né, do pessoal que tem os atletas e sempre leva nas equipes para poder disputar as competições? Beleza, Murilo. Bom, depende da categoria, né? Como você disse, eu tive aí, né, o privilégio de passar por todas, desde do sub-13 ao profissional. Então, quando a gente se fala de sub-13, 14, 15, iniciação, ainda há muita avaliação, muita captação mesmo, peneiras, né, que a gente fala, né? E a maior parte dos atletas vem disso aí. Até a gente tinha um levantamento na Ponte Preta de onde vinham esses atletas, né? Quando chega no sub-17, num nível ali que eu tive, que não é o mais alto do futebol, mas é uma camisa muito forte como a Ponte Preta, aí os atletas já começam a vir de indicações, né? É muito difícil, é uma raridade um atleta entrar no sub-17 sem ter passado por algum clube nas categorias anteriores, né? E aí essas indicações vêm de empresários, né? Que na maioria hoje dos atletas, meninos já com 13, 14 anos, ele já tem um agente, já tem alguém que cuida da questão da carreira dele, questões contratuais, né? E aí vem através de vídeo ou até através de observação nas competições, né? Os observadores da Ponte vão para em loco, né, para assistir alguma partida, principalmente no nosso caso era o Campeonato Paulista, né? E aí geralmente observava atletas de equipes menores e aí vinham aquelas parcerias, contratos, né? E assim por diante. E aí chegando no sub-20, e assim, eu tive pouco no profissional, né? Numa equipe pequena, que é a Sociedade Esportiva Itapirense, e aí já é só atletas com vídeo, né? Independente da indicação ou não, já é muito difícil chegar a uma avaliação no sub-20 de um time como uma Ponte Preta, né? Então é mais ou menos esse processo aí. Realmente nas categorias superiores, né, 17, 15, 17, 20 e até o profissional, quando é sub-23 ainda nas divisões inferiores, dificilmente entra como avaliação, né? Não tem peneira, não tem nada disso. É só com a rodagem mesmo e indicações de empresários, de diretores e tudo mais. Jess, vamos dizer que eu sou empresário, eu sou um agente, eu tenho jogadores de 13, 14 anos, tá? E eu quero colocar em algum time para ter a primeira oportunidade. Você acha que é mais viável tentar uma equipe, vamos dizer assim, de pouca camisa, ou isso não faz diferença, eu posso levar ele para qualquer equipe que eu quiser, que eu achar que é necessário, e que você indica ao pessoal que quer começar aí, que tem um filho que joga bola, um sobrinho, qual que é o caminho para começar no futebol, Jean? Bom, na minha opinião, eu acredito que quando a gente fala em base, o objetivo principal é ter uma boa formação do atleta para que ele chegue no profissional, né? E a gente sabe que, se tratando de um clube grande, né, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, a quantidade de atletas que aparece todo dia, ela é de um volume muito maior do que numa equipe menor, né? Então, a minha indicação, né, seria por um clube com uma boa estrutura, né, um clube mediano que vai permitir com que o seu filho ou seu atleta tenha uma boa formação e que principalmente ele jogue no profissional, né? Claro que vão ter jovens que estarão momentaneamente no nível de uma camisa como São Paulo, né, como o Flamengo, porém não necessariamente ele vai fazer esse percurso todo dos 13 aos 14 e chegar no profissional, né? Na verdade, a menor parte que faz esse trajeto todo no clube grande, né? Já se a gente partir para uma camisa como a Ponte Preta, como Ituano, né, como o Novo Horizontino, já são equipes estruturadas, né, que fornecem
formação de qualidade para os jovens e que lançam os atletas no profissional, né, com o objetivo sempre de que eles possam se destacar e serem negociados. Aí até eu acredito que é uma maneira melhor, até para que o menino, assim que termine a formação dele, ele seja comprado por um clube grande, ele chegue mais valorizado, ele já chegue mais experiente e assim já chegue adulto, né, e pronto para viver experiências de uma torcida maior, de uma pressão extracampo que se ele vem talvez da base lá, ele possa já assustar e talvez não render, e depois começa aquela questão de empréstimo, empresta para o time A, B e C, e não se firma no profissional de uma camisa tão forte. Essa é a minha opinião. Perfeito, bem colocado. Então aí, quem quiser, né, tentar a sorte, tentar a carreira de futebol com um garoto 13, 12, 15 anos, daí o professor Jean já deu algumas indicações e a vida segue dentro do futebol. Vitor Minatel. Valeu, Murilo. Jean, eu gostaria de saber de você, que você trabalha aí, já trabalhou, né, como treinador, auxiliar, preparador físico e observador. Aonde você quer se encaixar no futuro? Você pretende trabalhar em qual área? O meu objetivo é ser treinador, Vitor. A minha ideia quando eu comecei a minha carreira, né, quando eu fui estudar, a minha ideia era que eu pudesse buscar conhecimento em todas as áreas para que quando eu tivesse a oportunidade, eu virasse treinador, né? Porque eu penso que hoje a gente tem que ter uma visão transdisciplinar, né? O que é isso? A gente poder discutir com todo mundo para um bem da equipe, né? E se o treinador hoje ele não conhece de fisiologia, ele não conhece um pouco de nutrição, de preparação física, de captação, né? De todos os processos que podem se ter dentro de um clube, eu acho que ele fica prejudicado, né? Ele não precisa ser um especialista em todas as áreas, mas ele tem que ter minimamente um conhecimento, né? Básico para que ele possa partir desse princípio primeiro para lidar com todos os setores, para o bem do clube, o bem dos atletas e até o seu sucesso dentro de campo, se tratando de competições, né, vitórias e troféus, e principalmente para o seu treinamento, né, porque eu acho que um treinador aí que ele não tem o conhecimento fisiológico, ele já é prejudicado no seu microciclo, na sua montagem de treino, né, e aí ao invés dele potencializar o jogador e a equipe, ele vai acabar perdendo performance, né. Então o meu objetivo é ser treinador. E a ideia foi, né, passar por todas as áreas até chegar a este momento. Perfeito. Eu vi também que você foi freelancer, né, pelo Atlético Mineiro para ser observador da Copinha, correto? É isso mesmo? Isso, eu fiz a Copa São Paulo de 2020. Foi 2020. Foi antes da pandemia, né? Uhum. Já na Ponte também, assim, é um clube de camisa forte, né? Porém é um clube que não é tão estruturado quanto os grandes. Então o treinador ele acaba tendo que fazer essa parte de captação, sai para observar jogos, né? E foi onde eu também fiz de tudo ali dentro do clube, e através de alguns contatos, né? De algumas indicações, eu acabei fazendo essa participação pelo Atlético Mineiro na observação dos jogos da Copa São Paulo. Foi uma Copa São Paulo que eles contrataram um observador para cada chave, né? São 32 chaves. Eu acabei sendo contratado ali, fazendo o relatório de alguns atletas. Você ficou em qual estádio? Eu fiquei na chave de Itapira. Ah, de Itapira. Isso. O que eles falam para você, o Atlético Mineiro em si? O que eles falam para você? Como ele quer o jogador? Com quais características? Eles pedem isso para você? A princípio, eles me passam um relatório, né? Esse relatório tem que fazer o relatório do jogo, técnico, tático, individual e coletivo, e selecionar os destaques. E aí os destaques, eles têm que estar dentro do perfil
que o clube quer. O que seria esse perfil? Né, o biotipo seria a técnica, a tomada de decisão, né, seria o nível de competitividade do atleta. Né? Claro que dentro de um parâmetro, você tem que imaginar uma projeção que ele possa ter num clube maior. Né? E aí você analisa a idade dele, né? O menino que chega na Copa São Paulo com 20 anos, a probabilidade dele ir para um clube maior já fica um pouco menor, por já se tratar de estourar a idade, estar próximo do profissional, né? Então tudo isso é levado em conta. Perfeito. Muito bem, Jean. Marcelo? Eu tenho curiosidade para saber do Jean o que ele pensa dos treinadores gringos, né? Os estrangeiros que vêm no Brasil. Agora, ontem, por exemplo, o São Paulo ganhou o título aí com o argentino, o Hernan Crespo. Aliás, os finalistas, né, do Paulistão, o Palmeiras e o São Paulo, tem treinadores estrangeiros, né, com o Abel Ferreira e o Hernan Crespo. O que tu pensa dessa leva dos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, Jean? Bom, Marcelo, eu particularmente eu acho e acredito na meritocracia. Né? Eu acredito que independente da nacionalidade dos treinadores, dos preparadores físicos e de qualquer função, né, quem tem capacidade tem que trabalhar. Né? Então, assim, eu acredito que os estrangeiros eles têm tido uma vantagem em relação aos brasileiros pela paciência que os gestores têm tido em relação aos treinadores estrangeiros, né, devido às suas altas multas rescisórias também, né, então eles já vêm um pouco mais respaldados, né, então eles têm tido vantagem nisso, porém não significa que o treinador estrangeiro é melhor que o brasileiro, né, tiveram estrangeiros que deram certo e tiveram estrangeiros que deram errado. Né? A gente pode falar do treinador que teve no Vasco, do treinador que teve no Avaí, né? E entre outros que estiveram também, o Gareca, ou aquele que o Corinthians até procurou mais recente, né? Entre muitos deles. E aí teve também Jorge Jesus, né? Agora mais recente o Abel conquistou título, o Crespo, né? E eu acredito que quanto mais treinadores capacitados estiverem trabalhando, mais o nosso futebol tem a ganhar com isso. Né? Então, eu sempre busco entender dessa parte de qualidade de trabalho, né? Não de nacionalidade. Uma outra questão também é a questão da licença B, né, da CBF. Eu queria que tu falasse um pouco do curso, enfim, como é que funciona ali dentro da sala de aula, se teve, de repente, uns treinadores mais experientes ali contigo, dividido o banco escolar, como é que é a parte prática, da teoria para a prática. Eu tenho essa curiosidade para ver como é que funciona e como funciona um estágio para o outro, da licença B, da A, do Pro. Dá para fazer um comparativo? Quais são os teus próximos planos também? Bom, eu fiz a licença C, né, e depois passei para B. Veio essa pandemia, nós tivemos aí aulas online a princípio, ainda faltam as aulas presenciais, né, e dentro dessas aulas online, no meu grupo, por exemplo, tem o Felipe Luiz, que joga no Flamengo, né, tem outros ex-atletas, então tem algumas pessoas assim que têm uma experiência muito grande no futebol e que estão sempre dentro das discussões ali agregando bastante a nossa formação. Né? E as questões práticas, geralmente alguns professores utilizam da sala de aula para fazer passar o conteúdo da sua matéria e depois esse conteúdo ele transferir para a prática para que fique bem palpável, bem visível e fácil de entendermos aquilo que eles querem passar. A minha ideia, a princípio, finalizando a B, é conseguir chegar na A, né? Tem um processo de seleção, eles primeiro dão prioridades para quem está no profissional, né? Para quem tem mais anos de experiência, e a Pro é só seleção. A CBF ela seleciona as pessoas que vão fazer ou não essa licença Pro. Aí já acredito que venha com anos de profissional, de equipes profissionais aí, para que alcance essa licença Pro. Eu tenho até uma dúvida, o Minatel, não sei se pode me ajudar, porque o Minatel fez a live com o Sérgio, né, durante a semana passada, do Anderlecht, né?
Foi. E ele disse que na UEFA tem um processo de estágio, né? Entre uma etapa e outra, coisa que na CBF não tem, é isso? Na UEFA, eu conversei com o Sérgio Figueira, ele é treinador do Sub-11 do Anderlecht, e ele explicou algo que eu não sabia, cara, que eu achei muito interessante. Hoje, para você fazer a licença da CBF, basta você ter dinheiro e fazer a C, a B, até chegar na A. Depois a Pro, como o Jean já falou, é por seleção, né? Eles selecionam. E na UEFA não. Na UEFA você tem que fazer, por exemplo, UEFA C e você tem que bater 15 pontos. Eu não cheguei a perguntar para ele, até para não prolongar a live, sobre como bate esses 15 pontos. Só que leva muito tempo. E bater nesses 15 pontos que ele pode, durante um ano, ele tem que bater esses 15 pontos, que ele pode passar para o UEFA B. Se caso ele não atingir esses 15 pontos, ele vai ter que fazer uma reciclagem da UEFA C. Então, cara, eu achei muito interessante isso. Eu conversei com ele, até agora tá na minha cabeça isso aí, porque é algo que eu não pensei, que é uma saída que eu não pensei. Eu achei muito interessante. E acho que a CBF, a AFA, a Conmebol em si, né, deve buscar esse lado também. Porque eu não sabia que tinha. Não, cara, eu achei muito interessante. Então, Vitor, assim, a CBF, primeiro que não é qualquer um que faz ela para iniciar a licença. Para iniciar, você precisa ser formado em educação física. Sim, sim. E aí, a partir disso, você faz a parte teórico-prática, e aí você tem os trabalhos para você entregar, né, que você tem que tirar uma pontuação média, né, acima de 7 pontos, e aí você tem a AOT, né, que é o acompanhamento e observação do treinamento nas categorias específicas, né? No caso da licença C, você pode observar categorias sub-14, sub-13, sub-15, pode observar escolas de futebol, né, que seria o seu estágio. Como fosse estágio, né? Isso. No caso da licença B, você já tem que acompanhar obrigatoriamente categorias de base, né, de 15 a 20. E quantas horas que é? Você lembra, Jean? Então, no total, ela vai contar 45 horas, se eu não me engano. E aí você tem que fazer um relatório dos treinamentos específicos, todos os materiais usados, a metodologia do treino, né, se foi analítico, sistêmica, né, qual foi a carga do treino, né, se foi treino físico, o que foi passado nesse treino físico, né, se é treinamento resistido, né, se é treinamento de força, se é potência, como que foi dividido no microciclo, né, especificar os exercícios, as regras e o tamanho do espaço. Então, assim, tem que ser bem detalhado, todo o clube, tem que colocar no seu trabalho o organograma do clube, né? E, assim, é um trabalho como se fosse um TCC, né, para quem faz um curso superior. E aí, após isso, né, você é aprovado ou não, pode ter reprovação também, para você subir de licença, né? Quanto à AFA que você falou, que é a ATFA, né, que é a Associação de Treinadores da Federação Argentina, ela já não precisa, pelo menos até esse ano não precisava ser formada em educação física. E você também conseguiria se formar até a licença Pro por merecimento, né? Faria as aulas online, provas, e aí você iria fazer uma ou 2 semanas, se eu não me engano, na Argentina, presencial, né? E aí você finalizava a C e B, e depois você fazia a A e a Pro, né? A Pro tem essa diferença do Brasil, que ela é por convite aqui no Brasil, né? E a diferença é que a AFA ela é validada na Europa, e a CBF ainda não é uma licença validada na Europa. Então, foi basicamente... Só um adendo, Minatel, mas os ex-jogadores também precisam ter formação em educação física? Porque o relator do Felipe Luiz, não necessariamente. Não necessariamente. Ele tem que provar que o ex-jogador tem que provar que ele jogou no mínimo 5 ou 7 anos profissional, e aí ele já consegue entrar na licença B. Ele não precisa da licença C.
Sim, Tá bem. eu faço hoje a licença B, na verdade já finalizei, só tem que fazer a presencial, a parte presencial, só que por causa dessa pandemia, infelizmente, eu não pude viajar lá para Buenos Aires ainda, tá fechada lá a Ah, legal. fronteira. E em cima disso, eu quis dizer mais pelo fator de tempo, né? O Sérgio ele tem um período muito grande e ele tem que bater esses 15 pontos. Eu não sei, infelizmente, o que, que ele precisa fazer para bater esses 15 pontos. E já a CBF, eu sei que ela tem, lógico, a meritocracia, né? Que você tem que ter para chegar na C, na B, na A, porém eu acho que é um pouquinho mais, não fácil, mas em curto período, em curto tempo, penso eu, na minha opinião, pelo que eu entendi dele. Lá é um pouquinho mais complexo para você bater essas horas práticas, não é em pouco tempo não. E lá não precisa de educação física, tá? Lá não precisa do ensino superior. E Galate, as informações dos cursos, né, de uma forma ampla, geral, informações técnicas. Murilo Galate. Esse assunto, sempre que começa, ele dá muita audiência, né, e muito pano para manga. O Jean comentou que a da ATFA, né, é aceito na Europa. Já na primeira conversa nossa lá atrás, né, que até vamos voltar ao convite ao Thiago Bonfim, hoje treinador na Lituânia, da equipe profissional, ele fala que não é aceito, não é tão aceito assim a da Argentina na Europa, né? Tem que fazer um nivelamento, você tem que fazer alguma situação e não são todos os países que aceitam. Tanto que o Thiago fez a CBF aqui no Brasil e o Thiago procurou para fazer a AFA também, não sei se ele chegou a fazer alguma coisa. Quando ele foi trabalhar na Europa, na Lituânia, na Letônia, não aceitaram a licença dele. Ele teve que refazer tudo de novo, fazer uma adaptação para poder ter validação da carteirinha dele no Brasil. Pelo que o Léo Samaja falou para mim, o Murilo, não tem nada a ver. Aqui, se você fazer a AFA, você vai ter que depois chegar lá e fazer a UEFA do mesmo jeito. A única coisa que muda é que eles lá na Europa, eles têm um olhar mais agradável pela AFA, entendeu? É a única coisa que muda. Eles gostam mais do treinador argentino, até pelo idioma, pelo estilo e pela educação que tem na Argentina, tá? Então, eles olham com um olhar mais agradável. É isso que o Léo falou para mim, tá? Só para complementar. Beleza? Deve ser alguma coisa da grade, como fosse numa faculdade. A grade curricular da AFA bate mais que o da Europa, do que da CBF. Mas, independente disso, se eu trabalho hoje no Brasil, se eu estou no Brasil e eu quero trabalhar no futebol no Brasil, tem que fazer a CBF e acabou o assunto, não tem discussão. Né? Não tem por que eu querer fazer o EFA se eu trabalho no Brasil hoje. Não tem por que eu perder esse tempo, vamos dizer assim, esse tempo de vida e esse tempo financeiro se eu não tenho condição de trabalhar numa Itália, numa Alemanha, numa Letônia, numa Rússia hoje em dia. Então eu tenho que fazer o que me capacita a trabalhar no país que eu estou. É isso que é a minha opinião em relação a isso. Né? Mas esse assunto aí percorre licença A, B, PRO, vale, não vale, né, Jean? Isso aí tem muito assunto e eu acho válido fazer a CBF, sim, independente de qualquer coisa. E depois, se você um dia conseguir trabalhar na Europa, trabalhar na Ásia, trabalhar onde quer que seja, você faça de novo as licenças para estar apto a trabalhar naquele país que você está naquele momento. Não, perfeito, Murilo. Eu acredito que assim, infelizmente o que eu tenho visto é que muita gente tem buscado as licenças para trabalhar. Eles não têm buscado as licenças para adquirir conhecimento. Esse, para mim, é o maior problema. Né? E as licenças também, elas têm se prontificado a ser, né, falando da CBF que eu faço, a serem apenas o que te dá, né, o que te permite trabalhar. Né? Então, assim, acredito que a quantidade de conhecimento e de conteúdo a ser passado poderia ser bem maior, né?
poderia ser melhor, e talvez é por isso que muitas pessoas têm preferido ir para a AFA, né? Porque por aquilo que a gente pesquisa, né? Que eu pesquisei, que outros amigos, o Vitor pode corroborar com isso, falam é que a licença da Argentina ela tem um conteúdo muito extenso, muito grande, de muita qualidade, né? Então esse é o ponto principal, que eu acho que deveria entrar em discussão, né? A melhora do conteúdo da nossa licença. Gê, eu queria Rapidinho, muito... Galati. Pode falar, Marcelo. Tá, Minatel. Não, só uma questão do financeiro, porque comparativo com a AFA, com É praticamente UEFA, a mesma coisa. tá. Mas é um preço justo, por exemplo, a CBF Academy, Jean, tu acha que é um preço acessível? Bom, Não. justo, eu não sei. Não é. Eu falar a verdade, eu acho que não. Por quê? A gente vai partir do princípio, assim, eu não sei exatamente, mas a licença C, ela está aí na média de 5 a 6 mil, né? Então, quando que um professor de escola de futebol vai ter 5 a 6 mil sobrando para fazer uma licença, né? Ele vai... Primeiro que já vamos partir do princípio que precisa, né, ter educação física escolar. Então, a educação física é um curso de 4 anos, também demanda um investimento financeiro. Então, acredito que não é justo. Acho que poderia ser dissolvido esse valor. Aí você vai para B, na média de 8 mil reais, né? Aí você fala, quando que um treinador de categoria de base de time menor, né? Porque a gente sabe que 99% são treinadores de equipes menores com salários baixos. Quando que esse cara vai ter essa grana, né? Então, é uma coisa a se pensar. A Federação Paulista, ela criou um recurso para isso, então ela dá metade da licença para os clubes, de cada licença, e os clubes mandam um representante. Por exemplo, a pessoa o treinador está lá no Inter de Limeira, ele é treinador do Sub-11 e 13, e aí ele falava para ele? Não, coincidência. Aí ele quer fazer a licença, ele chega a FPF, Federação Paulista, manda uma carta para o clube, e o clube repassa essa carta para os funcionários da base e vê quem tem, né, quem quer fazer a licença. Então a Federação Paulista vem ajudando e muito, né? E aí eu penso assim, se a Federação Paulista consegue dar 50% de desconto, será que não consegue baratear? Será que a CBF não consegue baratear esse valor? É uma coisa que eu penso. Esse apoio aí que a federação dá para os clubes, eu quase consegui pegar esse apoio, só que na época que eu poderia fazer, um outro professor de uma categoria maior, ele fez aqui em São Paulo. Para mim não vale a pena eu ir lá para Fortaleza, para outro lugar para fazer, entendeu? Mas quando caiu aqui em São Paulo, quando eu tive a oportunidade, um outro professor de uma categoria maior, ele fez a licença na minha frente, até por questão que a gente entende, né? Mas é basicamente isso mesmo. É um preço que eu considero alto para um professor de escolinha, como o Jean falou, 6 mil, 5 mil, um valor muito alto mesmo. O cara tem que juntar dinheiro para fazer a licença. Tudo bem que é para trabalhar um investimento, mas é algo um pouquinho fora da realidade, e como o Jean também falou, se a CBF consegue cortar 50% do valor para os clubes, poderia também abaixar um pouquinho o valor, que seria o mais viável para todo mundo, sendo que a prioridade é o aprendizado. Beleza? Pode continuar, Murilo, você estava falando. Então, dando sequência naquilo, muito boas colocações aí, sem dúvida alguma. Tudo que envolve a relação da CBF, das licenças, é polêmico, né? Não só de hoje, mas já vem de muitos anos isso. Jean, também considerando, não só igual o Vitor falou da AFA, ser aceita mais na Europa, porque o argentino é isso, o argentino é aquilo, mas muito se dá o sucesso também nos treinadores sul-americanos, com exceção dos brasileiros, na Europa.
né, e particularmente os argentinos. Simeone, Pochettino, tem mais que não me vem na cabeça agora. Eles têm muito sucesso na Argentina. Na Bielsa, Passarella, Pellegrini, dá para falar em inúmeros treinadores aqui. E os treinadores brasileiros não têm esse sucesso e essa porta de entrada no futebol europeu. Talvez por isso a licença da Argentina ela chame mais atenção também na hora de você escolher. Vou fazer a CBF, que é 5 mil, ou vou fazer a da Argentina, que é 5.500, por exemplo. Né? Logicamente, o pessoal, nessa visão de sucesso, olha mais para a licença argentina. É uma das soluções que eu acho também nessa questão. Não, perfeito, Murilo. Eu acredito. Uma vez eu vi uma entrevista, agora eu não vou lembrar de quem, mas é de um jogador que estava na Espanha. E ele era argentino. Aí ele em atividade, né? Ele acabava os treinos e ia estudar. Aí os brasileiros, ele jogava com brasileiros. Aí os brasileiros davam risada dele e falavam: pô, você vai estudar, meu? Você já treinou o dia todo, tá cansado, faz de gato. Você vai estudar. Foi o Abel? É o meu esporte. Então, pô, aí você vê a diferença de mentalidade, né? E querendo ou não, o brasileiro tem um pouco, eu acredito que esse preconceito na Europa, né? De ser o cara da farra, não ser o cara 100% comprometido, né? O brasileiro jogador, né? Não na sua maioria, mas a gente sabe que uma boa parte, né, dos nossos jogadores, por terem um talento absurdo, né, eles acabam que não sendo 100% às vezes profissionais. Claro que no futebol que nós estamos hoje, isso aí mudou muito, né? Então, às vezes, isso pode ser um problema. A questão também da nossa formação, porque a licença da CBF ela demorou muito a começar. Se eu não me engano, ela veio começar em meados de 2009, né? Então, até essa licença da CBF criar uma credibilidade, né? Até ajustar a carga horária, né? E realmente ser respeitada mundialmente, né? Acho que vai um tempo. Acredito que cada vez mais ela está próxima disso. E acredito que a linguagem, né? A linguagem ela dificulta e facilita, né? Quando a gente vai pesquisar e vai ver que o Vanderlei Luxemburgo, o Filipão estiveram lá fora, né? Eles tiveram dificuldades, né, relacionadas à linguagem, né? E alguns outros costumes também, né? Que se fazem aqui no Brasil e lá fora não se fazem, né? Aí entra aquele negócio, chegaram no jogador, né? Isso é história, não sei se é verdade. Mas o Filipão chegou nos jogadores e falou: vamos fazer um churrasco. O jogador falou: pô, vamos fazer churrasco? Eu tenho que trabalhar, pô. Assim, o cara é campeão do mundo, que é um costume que se a gente for pensar na vantagem socioafetiva, né? Que é no relacionamento do grupo, pô, bom pra caramba, né? Pode ter com certeza um ponto positivo nesse churrasco, nessa reunião, né? Porém, lá fora é uma maneira diferente, uma visão diferente. Para finalizar esse assunto, antes de você trabalhar em qualquer lugar que seja do mundo, você tem que estudar primeiro a cultura, né? O que acontece, como que funciona. Na Inglaterra, que o Filipão foi, não é igual no Brasil, que ele trabalhou no Palmeiras e no Grêmio, né? No Cruzeiro. O Luxemburgo, a mesma coisa na Espanha. E tem outros também lá atrás, né? A gente lembra muito do Luxemburgo e Filipão, mas lá atrás tivemos Ricardo Gomes, nós tivemos o Abel Braga, né? Todos esses treinadores também foram, o Paulo Tuori, né? Vários deles treinaram times na Europa, sendo brasileiro. Foi em Portugal? Foi em Portugal. A língua é mais fácil? É mais fácil. Porém, a cultura é outra da mesma forma, né? Jean, para mudar um pouco de assunto, com a tua experiência toda essa passagem sua, como em todas as funções possíveis, qual que é o estilo de jogo do treinador Jean? Né, o Jean foi contratado agora para uma equipe, vai começar um trabalho,
e ele tem que adotar aquele modelo de jogo já para a sua temporada. O treinador Jean é adepto de qual metodologia? Beleza, Murilo. Perfeita pergunta. Bom, eu acredito que, como você falou um pouco antes, né, o treinador bom, ele tem que avaliar o contexto, né? Então, a partir do momento que eu chegar em um clube, eu vou ter que avaliar o contexto técnico dos jogadores, o contexto estrutural, né, que o clube oferece, mas que suponhamos, partindo do princípio que tudo isso seja positivo, que tenhamos jogadores com potencial a serem desenvolvido, a principal ideia, né, é que eu possa ter um time propositivo, né? Todo mundo fala, eu quero ter um time propositivo, né, um time que jogue para frente, ofensivo, né? Mas eu sou um pouco mais adepto do jogo de posição, né? Tenho me desenvolvido e buscado trabalhar em cima disso dentro das minhas equipes aí, e sempre acredito que são 3 parâmetros que eu tenho que trabalhar com meus atletas, né? Que é a posse de bola, né? As posições e a pressão, né? Que são bases do jogo de posição, né? Essa posse de bola tem que ser uma posse de bola que eu desestruture o adversário e com objetivo, né? Não é posse por posse, não aquele zagueiro toca para o lateral, toca para o zagueiro, lateral e fica ali sem gerar nada no adversário. Mas tem que ser uma posse que me gere vantagens para que eu possa progredir no campo e chegar ao objetivo do jogo, que é finalizar o alvo e fazer o gol, né? Acredito que na pressão, tanto no momento que eu perco a bola, tentar agredir a bola ao máximo, tentar pressionar, né? Ter uma boa reação pós-perda, né? E nas posições, eu acredito que o meu time precisa estar bem posicionado dentro de campo, né? Posicionado e localizado, são 2 coisas que eu tento trabalhar, né? Às vezes a gente tem um lateral direito, né? A gente pode dar o exemplo do Daniel Alves, em alguns momentos ele estava ultimamente de lateral, porém em alguns momentos ele estava localizado mais no interior do campo, né? Mais no corredor central, né? Então a posição e a localização é um pouco diferente. Então acredito que essas seriam bases para o jogo que eu gostaria de propor, né? Sempre sair construindo, utilizando a superioridade através do goleiro, né? Buscar uma progressão com passe curto, né? Não ser vertical a qualquer custo, né? Não ficar jogando aleatoriamente, que é o que eu falo para os meus atletas, mas pensar o jogo, né? Porque para mim o esporte mais complexo do mundo é o futebol, onde você tem no mínimo ali 11 cabeças com históricos culturais e de treinamento diferente, né, passando por treinadores diferentes, e que você tem que fazer com que essas cabeças pensem juntas coletivamente, remando para um único objetivo, né? Então é muito complexo e esse é o desafio que eu tento fazer, né, dentro desse modelo que eu penso. Legal, Jean. Muito bem colocado. As palavras, né? A gente vê que entende do assunto realmente e está preparado, né? Está pronto aí para uma próxima oportunidade. Para passar a bola ao Vitor, Jean, rápido, uma pergunta rápida. Você vai adaptar o seu jogador ao seu estilo de jogo ou você vai adaptar o seu estilo de jogo ao seu jogador? Perguntinha clichê, vai. Aí é aquele que eu falei, depende do seu jogador, depende do quanto você pode mudar ou não, né? Talvez eu chegue num lugar que eu não tenha atletas para fazer aquilo que eu quero, com o meu modelo de jogo. Porém, eu acredito na minha concepção que independente do clube que você está, você consiga propor um jogo de mais qualidade e um entretenimento bom para quem assiste, né? Eu acredito que o atleta tendo uma ambidestria funcional ali, que é o domínio, é o passe, ele consegue propor um jogo de mais qualidade, né? Foi uma pergunta rápida, né? Mas a resposta não foi tão rápida, mas aí eu entro um pouco na questão, vamos dar um exemplo aí do Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma equipe para jogar um jogo impositivo, um jogo posicional bom. Para mim,
muito, muito. Porém, a filosofia do treinador é o quê? Jogar um jogo mais reativo. Então, ele adaptou os jogadores à sua filosofia e tá ok. Tem tido resultados bons, né? Então, respeito. Porém, acredito que há maneiras melhores de otimizar esses atletas aí. Dá para jogar melhor, né, Jean? Sem dúvida. Exatamente, minha opinião. Vitor Minatel. Eu acho que o Jean estava aqui na entrevista com o Pedro, porque ele sabe tudo que aconteceu, sabe a resenha do Abel lá, que o Pedro contou pra gente semana passada, a resenha do Abel, que ele estava no Sporting e ele já desde quando era jogador já estudava para ser treinador. E também você já sabia que eu trabalhava na Inter ou você chutou já? Não sabia não. Eu trabalho no sub-11, sub-13 da Inter. Ah, legal, pô. Eu tô achando que você tá acompanhando nós escondido já. Ô, Jean, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vi aqui que você disputou vários torneios, Campeonato Paulista, aqui pelo estado de São Paulo. E eu sei que os times aqui de São Paulo, principalmente nas categorias de base, são muito competitivos. Né? Você já chegou a ficar em quinto lugar com o Mojimirim no sub-20, venceu um torneio paulista pelo Brasilis. Qual que é o torneio que você, ou campeonato, que você mais se lembra, assim, que foi o maior título seu, cara? Porque eu sei o quanto é difícil ganhar e porque você briga com vários times de alto nível. O maior título foi o Campeonato Paulista, né, de 2017, né, que eu estava como preparador físico e auxiliar na Ponte Preta, onde nós fizemos uma campanha muito boa, né, nas primeiras 3 fases do campeonato, né, e aí nós decidimos em casa até a final. E aí nós eliminamos o América de Rio Preto nas quartas, né, eliminamos o Corinthians com uma vitória na Fazendinha e um empate do Moisés Lucarelli, né, e vencemos o Palmeiras. Perdemos o primeiro jogo de 2-1, mas vencemos o segundo de 3-1 no nosso estádio, e aí ali tinha a média de 2 a 3 mil pessoas, e fazia 35 anos que a Ponte não ganhava um título na base, né, e ficou muito marcante, emocionante demais, né. Foi uma equipe que eu vou me lembrar, assim, acredito que até o final da vida. Cara, você ganhar um Campeonato Paulista pela Ponte Preta, eu acho que é um dos maiores títulos da Ponte, no Sub-17. É muito grande ganhar um Campeonato Paulista, né? Cortando rapidinho aqui, para não deixar fugir. Desse time campeão, Jean, tem algum atleta que hoje está no profissional? Eu ia perguntar isso, Murilo. Pô, manda a pauta antes que eu não corto. Pode responder aí, Jean. Pergunta do Vitor aí. Bom, nós tínhamos uma equipe muito forte, né? Que era uma equipe que vinha de um processo longo, desde o Sub-14, né? Então, o goleiro está no Corinthians, no Sub-23. O lateral esquerdo foi vendido para o Atlético Paranaense, seleção brasileira, chama Abner. Né? O zagueiro chama Léo, estava no profissional da Inter de Limeira. Né? O outro zagueiro estava nos Emirados Árabes. Um lateral direito ainda não está no alto nível, mas jogou no Ituano depois, na Chapecoense. Volante é o Xavier, que está no Corinthians. O meia está no América Mineiro, profissional. O outro meia no Atlético Paranaense, no Sub-23. Um atacante chama Juninho, está no Sharjah, dos Emirados, se eu não me engano, uma equipe muito forte lá. E aí o outro atacante que foi o artilheiro do campeonato, juntamente com o Brenner, né, ele está no Corinthians, Sub-23. E tem um outro que está no Emirados também. Tem mais alguns outros aí, um na Ferroviária, no profissional, 2 na verdade, né, que é o Zanocelo e o Júlio Vitor, né? Tem outros no profissional da Ponte, que é no caso do Igor Maduro. Então, assim, era uma equipe muito competitiva. Perfeito. Pegando, já que o Murilo cortou minha pergunta, Jean, eu vou fazer uma outra pergunta para você de outro clube. Primeiro eu vou perguntar para você sobre a estrutura do Brasilis, porque é um clube que eu vejo falar muito bem aqui,
de Águas de Lindóia, se eu não estiver errado. Como que é a estrutura lá? Que depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima da sua resposta. Bom, a estrutura física lá é de primeiro mundo, né? A Costa do Marfim ficou lá na Copa do Mundo. Então, campus, academia, departamento médico, alojamento, alimentação, é tudo de alto nível. Então, outra pergunta em cima disso. Eu não vejo, pelo menos eu não vejo ninguém falando que fulano foi revelado pelo Brasilis. Eu não sei se você tem essas informações, mas eu vejo poucas pessoas, mesmo jeito que eu não vejo pessoas falando que fulano foi revelado pelo Desportivo Brasil. E nem chegando em finais de Campeonato Paulista, eu não vejo esse time com uma estrutura tão grande, porém na prática ali, na formação, eu não vejo ninguém falando assim de jogador que deu certo, de chegar em final de Campeonato Paulista, que é o campeonato mais disputado. Por que você acha que acontece isso? Se acontece, né? Talvez eu esteja errado aqui. Você que Bom, trabalhou lá. acho que assim, é que sempre o pai dos filhos bonitos é quem bota no profissional, né? Então, se a gente for ver o PP, foi vendido do Grêmio agora pro Porto. Mas ele foi formado no Grêmio? Ele não foi. Né? Trouxeram ele de onde? Do Foz do Iguaçu. Né? Se a gente for buscar o Everton do Grêmio, ele foi formado aonde? Ele foi contratado do Fortaleza. Então, assim, quem que vai ficar como formador? É o último clube, né? Então, assim, o Brasilis, ele revelou um jogador mais marcante, foi o Lucas Leiva, né? Que jogou muitos anos no Liverpool, né? Atualmente estava na Lazio, se eu não me engano. E aí, entre outros, tem o Lucas Fonseca, que está no Bahia, né? Tem o David Sacconi, que jogou no Guarani, jogou no Palmeiras, né? Tem o Gregory Garza, que é um jogador da seleção americana de futebol, né? Que veio novinho aqui para o Brasil com 13 anos, ficou 2 anos ali, né? E tem outros atletas que eu não vou me lembrar. E assim, eles deram uma pausa no trabalho, né? E agora, desde a volta, que foi em 2016, que eu estava lá até esse ano, eles tiveram 50 negociações de jogadores. Né? Então, a Inter, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras. Então, eles têm atletas para todo lado. Só que se um atleta estourar lá em cima, eles vão falar, foi revelado no Fortaleza, foi revelado no Inter. Né? Assim como eu conheço alguns do Desportivo, acredito que tem mais. Por exemplo, esse goleiro que foi para a seleção agora do Grêmio, acho que ele chama Breno, é lá do Desportivo Brasil, Marquinhos Cipriano, do Desportivo Brasil, Marcos Júnior, PSV da Holanda, Desportivo Brasil, o Rodrigo, que está no Flamengo, um centroavante 2001, foi emprestado para o Coritiba, do Desportivo Brasil, e assim por diante. Tem vários atletas que eu acredito que saíram de lá, né? Que tal, às vezes não fica tão evidenciado. É que eu falo porque eu não vejo, eu disputo aí o Campeonato Paulista também, eu não vejo esses times chegarem nas finais, e a Inter, que tem uma estrutura bem menor do que esses clubes, acaba chegando nas finais ali, a gente sempre bate nas quartas, já batemos na semi, sempre no mata-mata, e a gente acaba não enfrentando esses clubes porque eles ficam, a grande maioria ali, acho que o Desportivo Brasil acaba às vezes classificando ou não, mas o Brasilis eu não vejo, por isso que eu quis perguntar para você isso aí. Eu lembro de uma resenha que eu tive com o observador do Grêmio, quando ele foi lá, ele queria levar, o observador do Grêmio queria levar um menino nosso, e o menino nosso optou pelo Desportivo, em vez de optar pelo Grêmio. O cara ficou muito bravo, o cara falou, pô, o Desportivo não revela ninguém e tal. Eu fiquei pensando, pô, será que não revela ninguém mesmo? Aí o cara, não revela ninguém. Quem que você lembra que saiu do Desportivo? Então eu fico com isso na cabeça, entendeu? Mas muito boa a resposta sua aí. Realmente eu não sabia desses nomes, mas que bom que você pôde explicar aí, beleza? Marcelo, o que você achou aí da resenha aí? Eu não sabia que o Brasilis e o Desportivo tinham revelado esses nomes que o Gia soltou. O que você achou da resenha? Beleza, eu estava até pesquisando aqui na internet sobre o Brasilis, realmente grata surpresa
ainda mais com a revelação desses nomes importantes. Mas eu tenho uma curiosidade tática. Eu queria saber, porque o Murilo Galati e o Vitor Minatel fizemos um curso em Roma, na Itália, e que abordava muito, claro, a parte tática, né? A questão tática, principalmente na Itália. Tu acredita, Jean? Bom, tu trabalhou com sub-14, sub-15, 17. Tu acha que esses jogadores, na maturação ali, eles têm a consciência tática, a obediência, eles conseguem absorver o conceito tático? Acredito que sim, Marcelo, com certeza. Eu acho que cada vez mais eles estão conseguindo absorver, né, devido à quantidade de informações que tem sido passada para eles. Eu acho que eles têm uma capacidade cognitiva muito boa e quanto mais novo você introduzir aspectos táticos, claro que na dose correta, né, nós não podemos deixar com que o menino de 14 anos tenha mais informações táticas do que o de 20. Né? Não podemos inverter e esquecer que no 14 ele está num período sensível para trabalhar a parte técnica, né, para trabalhar a parte cognitiva, mas acredito que eles podem e muito, né, absorver informações. Eu acredito que, se bem estimulados dentro de um processo, até no sub-11 a gente já consegue introduzir conceitos, né? Conceitos de confronto, né? Que eu parto do princípio do 1 para 1, né? E aí eu vou progredindo, né? Conceitos de direcionamento, de indução, né? Aqueles conceitos mais simples de evitar finalização, né? De entender a superioridade numérica, né? Esses mais básicos acho que a gente já consegue introduzir no sub-11 e aí assim por diante a gente vai fazendo com que eles entendam um jogo associativo, né? Um 2 para 1, um 2 para 2, um 3 para 2. E assim, acredito que não deixando, né? Que às vezes quando a gente fala em tática, as pessoas pensam que a ideia da tática é cortar a asa do atleta, né? E na verdade ela vai dar uma organização para que a criatividade do atleta seja colocada num contexto com que ele possa ser potencializado. Né? E essa é a maneira que eu vejo a tática. Não sei se eu te respondi aí. Sim, aliás, essa questão do conceito tático, né, cada vez mais latente no futebol, na questão da definição de resultados, aquela famosa expressão nó tático, né, que a gente tanto ouve por parte dos treinadores. E por falar em treinadores, qual o grande treinador que te inspirou assim, Jean? Tu tem uma inspiração, um espelho que tu procura? Pode ser nacional, internacional, aquele treinador que ficou na tua memória? A minha inspiração, acho que é a da maioria, é o Guardiola, não tem jeito. Como eu comecei recente, né, quem estava no auge, né, e para mim, disparado o melhor de todos os tempos, aí, o que ele fez com o futebol, né, a transformação foi muito grande. Claro que tem muitos outros que eu busco ler e estudar, Cruyff, Bielsa, e assim, são caras referência para mim, né, pelo estilo, pela filosofia de jogo, né, porém, que ficou mais marcante, até pela minha idade, por assistir mais, é o Guardiola. Esquece, Galati, que o quão jogador bom foi o Guardiola também dentro dos gramados, né? Que ele ganhou a fama aí, obviamente, um belíssimo treinador, né? Principalmente na questão cultural, né, Galati? Que tu comentou antigamente, na pergunta anterior, que os técnicos, né, a questão do idioma, e ele se preparou. Lembro que antes de assumir o Bayern, ele foi lá estudar o alemão, né? Então, a importância de Pepe Guardiola. Sem dúvida, o Guardiola foi um grande jogador de Copa do Mundo, seleção espanhola, né, o Barcelona em si, de Johan Cruyff. Isso certamente já era esperado, né, que o Guardiola se tornasse o treinador com a capacidade que ele se tornou. Sempre foi estudioso, sempre buscou melhorar. Eu não tiro da cabeça um vídeo dele que rodou pelo Facebook, aí, pelas redes sociais um tempo atrás, ele no Barcelona, no Bayern de Munique, se eu não me engano, onde ele está ali mostrando para o Miller, né, na época, onde que corre, aonde que faz, qual que é o lado certo de correr, aonde que domina, aonde que bate na bola, um treinamento. E depois passa um jogo do Bayern que o gol que o Bayern faz saiu exatamente daquele jeito que ele mostrou e ele fez ali para o Miller fazer.
Né? Então, assim, é um treinador que conhece muito, igual o Jean já falou, sabe todas as vertentes que está em volta dele, conhece um pouquinho de cada situação ali, os auxiliares também, os melhores do mundo que acompanham o Guardiola. Então, sem dúvida alguma, é uma boa inspiração do Jean, viu? Sem dúvida alguma, é uma inspiração fantástica para ele. Se seguir tudo realmente o Guardiola conseguiu nos ensinar, nos mostrar, será um treinador de muito sucesso. Jean, para encerrar minha participação, a gente está estendendo já um pouco, só voltando um pouquinho no assunto seu com o Vitor, talvez o Brasilis e o DB, da Esportivo Brasil, ele tenha a filosofia de clube revelador, de clube de formação, por isso talvez que não chega tanto nas fases decisivas, por isso que não chega tanto a algum título na categoria de base, ou realmente você acha que falta alguma coisa para, como diz no futebol, bater campeão, essas duas equipes? Bom, Murilo, em relação a título, eu acho que isso é uma coisa subjetiva, né? Tá. Porque se você for comparar hoje qualquer equipe de São Paulo com os quatro grandes, né, a gente já vê que sai atrás, né? O investimento hoje do Palmeiras na base é de 30 milhões por ano. Então, você vai bater no Desportivo Brasil, em outras equipes, é um investimento menor, né? Isso aí que o Vitor falou de um atleta preferir ir para o Desportivo ao invés de ir para o Grêmio, isso é uma raridade, né? Porque o cara que vê uma camisa igual a dos quatro grandes de São Paulo, Foi pela localização, né? Porque assim, era mais perto da mais casa. perto, né? Mas assim, eu acredito que se o São Paulo chamasse esse atleta, ele não ia nem pensar, né? Então, os atletas, com certeza, eles vão procurar primeiro, né, os grandes e depois aí vão procurar os menores, né, com estrutura. Mas assim, eu tenho visto o Desportivo Brasil já foi campeão paulista sub-15, já foi campeão paulista sub-17, né? O Brasilis não foi campeão, mas assim, dentro da estrutura que eles têm lá, eles têm feito boas campanhas ultimamente. São clubes negociadores, né? Então, todo paulista, a primeira fase para a segunda fase tem um regulamento que você pode inscrever atletas, né, de outras equipes na segunda fase até um certo período. São 30 dias, se eu não me engano, de julho ali, começo de julho ao final de julho. E aí acontece que uma equipe como o Brasília faz uma boa primeira fase, saem sempre 3, 4 atletas, né, para outros clubes, e aí enfraquece. Mas nos últimos anos tem chegado na terceira fase, né, tem batido de frente com os grandes aí, né? No caso da última competição que teve, o Sub-15 do Brasília caiu no grupo de Desportivo Brasil, Corinthians e Santos, classificando 2. Aí, por mais que o time seja muito bom, a probabilidade de não se classificar é muito alta, né? Tá certo, né? Nem sempre, às vezes, o investimento dá resultado, né, hoje se investe muito no futebol, gasta muito e o time, até o profissional mesmo, às vezes não ganha nada. Naquela temporada que achou que teria alguma coisa devido ao aporte financeiro, né? Mas tá aí, Jean, o nosso amigo entrevistado de hoje. Fica aqui o meu agradecimento, Jean, por aceitar o nosso convite e desde já muito sucesso para você. Eu sei meio em off aqui que tem alguma coisa para o segundo semestre aí para o Jean, mas não vou falar. Deixa aí, quem sabe, se aparecer, ele volta para contar para a gente. Todo sucesso para você, que tudo dê certo. E uma brilhante carreira à frente aí. Giancarlo. Muito bem, Murilo. Eu também quero já me despedir do Jean, já tirou bastante dúvida nossa, principalmente sobre a licença, que eu tinha algumas dúvidas, algumas perguntas, e também sobre as categorias de base do Brasilis. Ele também deu uma aula para a gente aí que foi muito importante. Eu quero agradecer a você, Jean. Quero, na final, fazer uma pergunta para você antes. Eu estava até esquecendo. Qual o seu sonho, Jean? Até onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Eu tenho, a princípio, né, tenho dois sonhos.
O primeiro é ou primeiro ou juntos, né? O que for encaminhando a minha carreira, né? Para onde Deus mandar, a gente vai. Eu acredito assim. Então, o primeiro sonho é ser um treinador de alto nível na categoria de base, né? Trabalhar em grandes clubes, né? Formar atletas e conquistar títulos. E o outro sonho, né? Ou um ou outro, é trabalhar numa equipe profissional e ser um treinador jovem, numa equipe profissional, né? Um treinador, um dos mais jovens a alcançar uma equipe profissional, né? E aí eu não sei o que eu vou conseguir, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda aí. É bem bacana, né, cara? Quando você vê uma pessoa jovem, eu vejo hoje aquele treinador lá que agora assinou com o Bayern de Munique, fugiu o nome Nagelsmann. dele. Isso. Cara, é muito bacana quando você vê jovens treinadores, até mesmo mais novos que os jogadores surgindo. Porque você vê que há uma revolução que está acontecendo muito grande e eu acho que o Brasil está caminhando para isso, porque quando eu entrei no meio do futebol, eu vi que tem vários jovens comprometidos atrás do seu objetivo, que é ser treinador, que é ser analista de desempenho, estudando, se formando e correndo atrás do seu sonho. Isso é muito gratificante, isso é muito grande, né, cara? Então, quando você vê o Jean mesmo, que é muito novo, já passou por tanta coisa, já foi campeão paulista, é algo muito gratificante e muito grande mesmo para a carreira. Desejo muito sucesso para você, Jean, que você consiga bater seus sonhos, bater os objetivos, bater as metas e tomara que Deus abençoe o seu caminho. Tenho certeza aí que se você correr atrás, se você tiver o intuito de estudar, de aprender, sempre estar evoluindo, você tem tudo aí para bater esse objetivo aí, tá? Quero agradecer a você por essa participação. Fique com Deus, realize seus sonhos. E é isso. Um abraço, Jean. Deixa eu passar agora aqui para o nosso amigo Marcelo. Não sei se ele tem mais uma pergunta. É isso. Um abraço. Show de bola, Minatel. Realmente agradecimentos especiais ao Giancarlo Leite. Eu deixo uma última questão. O técnico, ele realmente ganha jogo? Qual é a participação do treinador na partida, na tua opinião, Jean? Eu acredito que quem ganha jogo são os atletas, né? Porém eu acredito que o treinador ele ter uma influência grande nos seus jogadores, tanto mentalmente quanto a nível de escalação, né? Então, uma tomada de decisão que é num espaço curto de tempo pode mudar ou não o jogo. E aí eu lembro do Fernando Diniz resgatando o Brenner, né, que estava largado no Fluminense. Aí ele pega na beira do gramado e fala: vai lá, você vai entrar e vai fazer o gol da vitória contra o Corinthians. Ele entra e faz o gol da vitória, né? Então, a parte psicológica que ele já colocou dentro do atleta ali na hora que ele foi entrar, o momento, né, que ele colocou o atleta, que talvez estava faltando mais um atleta para preencher a área, preencher o funil adversário, né, pelos cruzamentos que estavam entrando, né, que ele avaliou isso e o atleta entrou e correspondeu. Porém, essa é uma vitória, né? Os treinadores, eles têm vitórias e têm derrotas. Então, geralmente a gente não conta as derrotas, né? Pô, coloquei um jogador e era para dar certo, ele foi lá e fez um pênalti, foi expulso e arrebentou com o time. Então, acho que o treinador pode influenciar sim, mas para mim o principal de tudo são os jogadores, né? O jogo para mim é dos jogadores. Bem, muito bem. Está aí, portanto, o nosso convidado. Muito obrigado a Giancarlo Leite, de apenas 27 anos de idade, já com essa trajetória espetacular no mundo do futebol. Realmente fantástico. Muito obrigado a Murilo Galati, obrigado a Vitor Minatel, muito obrigado a Gabriel Galati, na coordenação das redes e mídias sociais do Gol Olímpico Podcast. Aliás, Gol Olímpico Podcast no YouTube, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Está no TikTok sob a coordenação do Minatel, Twitter, Deezer, Spotify, em todas as plataformas e redes sociais, o Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meus caros? Até a próxima semana.
Até o próximo episódio aqui no YouTube do Gol Olímpico Podcast. Até lá. Abraço a todos. Valeu. Tchau. Obrigado. Até Valeu. mais. Obrigado. Um abraço.